Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Daremos início agora à primeira parte do livro. A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. Capítulo 1. As características sociais do capitalismo e as causas psicológicas da sua difamação. O consumidor soberano. A principal característica do capitalismo moderno é a produção em escala de bens destinados ao consumo das massas. O resultado é uma tendência à melhoria contínua no padrão de vida médio e o enriquecimento progressivo de muitos. O capitalismo desproletariza o homem comum e o eleva à posição de burguês. No mercado de uma sociedade capitalista, o homem comum é o consumidor soberano que, comprando ou abstendo-se de comprar, determina em última instância o que deve ser produzido, em que a quantidade e com qual qualidade. As lojas e empresas que atendem exclusivamente ou predominantemente à demanda por produtos requintados para os cidadãos mais ricos têm um papel secundário no cenário da economia de mercado. Eles nunca atingem o tamanho de um grande negócio. Os grandes negócios sempre servem, direta ou indiretamente, às massas. A radical mudança social trazida pela Revolução Industrial consiste justamente nessa ascensão das multidões. Esses subalternos que, em todas as épocas precedentes da história, formavam as hordas de escravos e servos, de indigentes e mendigos, tornaram-se o público comprador, em favor de quem os homens de negócios disputam entre si. Eles são os consumidores que estão sempre certos. Os patrões que têm o poder de fazer fornecedores pobres tornarem-se ricos e fornecedores ricos tornarem-se pobres. No regime de uma economia de mercado que não foi sabotada pela panaceia de governos e políticos, nenhum nobre ou proprietário de terras consegue manter a população submissa, coletando tributos e impostos, dando festas deleitantes, enquanto os miseráveis devem se contentar com as migalhas. O sistema de lucro faz com que os homens prósperos sejam aqueles que foram bem-sucedidos em atender aos desejos das pessoas da melhor forma possível e do modo mais barato. A riqueza somente pode ser alcançada pelo serviço aos consumidores. Os capitalistas perdem seu dinheiro tão logo deixam de investi-lo. Em um plebiscito diário no qual cada centavo dá direito a voto, os consumidores determinam quem deve possuir e administrar as indústrias, lojas e fazendas. O controle dos meios materiais de produção é uma função social, sujeita à confirmação ou revogação pelos consumidores soberanos. Este é o significado do conceito moderno de liberdade. Cada adulto é livre para modelar sua vida de acordo com os seus próprios planos. Ele não é forçado a viver de acordo com o projeto de uma autoridade que planeja e impõe esse projeto para todos por meio da força policial, ou seja, do aparato social de coerção e imposição. O que restringe a liberdade individual não é a violência das outras pessoas ou a ameaça de violência, mas a estrutura psicológica de sua própria fisiologia e a inescapável escassez dos fatores de produção dados pela natureza. É óbvio que o discernimento de um homem na determinação do seu próprio destino não pode jamais ultrapassar os limites do que chamamos de leis da natureza. O estabelecimento desses fatos não nos leva a uma justificação para a liberdade individual, do ponto de vista de um padrão absoluto ou de noções metafísicas.
Também não expressa qualquer julgamento sobre as modernas doutrinas dos defensores do totalitarismo, sejam elas de direita ou de esquerda. Não lida com as afirmações dessas doutrinas de que as massas são muito estúpidas e ignorantes para saber o que atende melhor às suas verdadeiras necessidades e interesses e, portanto, necessitam muito de um guardião ou governo para evitar que essas pessoas se prejudiquem. E também não busca analisar as declarações de que existem super-homens disponíveis para ocupar essa posição de protetor.